Olá, tudo bem? A gente começa mais um Sindicast, né, o podcast do Sindicato dos Médicos. Aqui eu tenho comigo o co-host, o nosso presidente, né, o nosso lutador, guerreiro que está sempre... Golias. Não, Davi. Que está sempre buscando os direitos, né? Davi são gestores. Não, acho que é o contrário. Deu aquela ampulheta agora. Então, Dr. Guilherme Pulici, presidente do sindicato, doutora Valéria Paiva. Hoje a gente vai falar, o tema de hoje é dia 15 de fevereiro. É uma data apenas, mas essa data representa muita coisa. É para lembrar justamente de um dia que é o Dia Internacional contra o câncer infanto-juvenil. Exatamente. É uma data que ela, na verdade, deveria se perpetuar, né? Deveriam ser todos os dias. Não é isso, doutora? E aí, a gente já começa, né, falando dessa data, falando dessa situação, e a senhora já pode falar pra gente como é que é todos os dias lutando aí, oferecendo essa informação de como as pessoas precisam como chegar até a senhora. Então a luta é árdua porque os tumores são muito agressivos nessa faixa etária, né? Até 18 anos, pegando as crianças e adolescentes. Mas é uma luta que tem sucesso na grande maioria dos casos, né? Então a gente tem uma chance de cura alta de mais de 70%, mais de 80%. Mas é essencial o diagnóstico precoce. Então esse Dia Mundial contra o Câncer Infantil é para lembrar isso, né? E é para lembrar isso para os colegas, para os médicos e para os familiares, para a população em geral. Então a gente precisa estar alerta, porque são doenças muito agressivas que tem que ter urgência no diagnóstico. Então, procurando o médico, ele suspeitando de câncer, esse paciente deve ser avaliado pelo oncologista. Então a gente entra na investigação diagnóstica para justamente acelerar esse processo, fazer com que seja um diagnóstico fechado com urgência. Esse paciente com suspeita de câncer infantil, ele não pode entrar numa fila com os outros pacientes. Então ele é uma prioridade, é uma urgência, porque a gente está falando de tumores que crescem de dias a semanas, né? Então esse diagnóstico tem que ser feito o mais rápido possível. Ele é diferente do adulto? É muito mais agressivo. O câncer do adulto, né? Ele é mais insidioso, um pouco mais insidioso. É óbvio que o diagnóstico precoce no adulto, nos idosos, também faz a diferença, né? Mas o câncer infanto-juvenil, ele é muito mais agressivo, muito mais rápido e é muito curável, mas é diretamente proporcional ao diagnóstico precoce. Quanto mais cedo chegar, quanto menos doença, maior a chance de cura. A gente começou, na verdade, gravando esse episódio há uns dias atrás, não deu certo, a gente teve que regravar. Hoje é um remake, vamos, por assim dizer, né? A senhora falou uma vez pra gente lá naquele dia, e até num vídeo que a gente está produzindo, que vai sair antes desse podcast, que existe uma forma de procurar o sistema, né? O sistema de saúde, porque nem todo mundo está no sistema privado, né? Isso. E como é que a pessoa chega no sistema para ela conseguir um atendimento? Que a senhora falou que tem essa situação de pode se confundir com outras doenças. Isso. Então, uma coisa são os sinais e sintomas que levam à suspeita do câncer. Esses sinais e sintomas, alguns são comuns a outras doenças, né? Então, confundem, às vezes atrasam. Então, por exemplo, na leucemia, anemia, mancha roxa, febre, pode primeiro pensar em doenças mais comuns, mas é claro, com a evolução,
Aí pode levar a uma suspeita de uma leucemia. Os tumores cerebrais dão vômitos, cefaleia é importante, né? Mas aí a criança começa a evoluir com um quadro neurológico, vai se pensar em tumor. Esse é um fator. Se tiver uma massa palpável, seja na barriga, na perna, no osso, aí facilita, porque você sabe que tem uma massa, pode ser um câncer ou pode ser um tumor benigno. Então, essa criança que tem essas alterações, o médico tem o conhecimento e suspeita de câncer, né? Aí ele vai pedir a avaliação do especialista, porque o especialista tá lá, eu tô lá na ponta do iceberg, eu tô na alta complexidade, né? O adulto, para chegar no hospital de câncer, no NACOM, aqui no Acre, precisa ter o diagnóstico fechado de câncer. Então já tem a biópsia, é câncer, eles vai para o NACOM. Para as crianças, e eu vou frisar muito, os adolescentes, eu entro na investigação diagnóstica. O colega, independente da área, porque eu não estou falando só dos pediatras, eu estou falando de todas as áreas que atendem os adolescentes. Então ele suspeitou de tumor, seja o que for, se é de ovário, se é do osso, se é abdominal, se é craniano, o importante é pedir a avaliação do especialista. Eu entro nessa investigação, porque na forte suspeita de câncer, aí a gente vai fechar esse diagnóstico o mais rápido possível. Então não cabe ao colega fechar o diagnóstico, né? Que para ele pode ser difícil. Cabe aos colegas, e aí desde os recém-formados, e aí é um bom caminho que eu tenho, que aqui no estado, os alunos de medicina da Universidade Federal, né, tem isso no currículo, na grade curricular, que é a oncologia pediátrica. Então, isso é bom, porque eles vão já se informar, isso, e já sai com o conhecimento de quando suspeitar. E aí os colegas suspeitando, eu entro nessa investigação independente da especialidade. Ele não precisa, eu vou pedir um exame. Ele pode pedir um exame para confirmar, mas esse exame tem que ser feito de urgência. Então, vamos supor que a criança deu entrada na rede básica. Não está grave. Saúde, isso, no posto de saúde ele não está grave, mas a mãe, vamos supor que palpou uma massa na barriga, mas o menino está bem. Mas ela sentia um caroço na barriga, né? Levou para o colega examinou, conversou. É importante valorizar a queixa da mãe, né? A Sociedade de Oncologia Pediátrica tem uma campanha que é toda queixa importa. Então, valorizar a queixa da mãe, do cuidador. E aí partir para o exame físico. No exame físico viu que tem uma massa, realmente tem uma massa. Mas o menino tá bem. Mas ele precisa fazer um ultrassom de início, né? Ou uma tomografia. Só que a gente não pode pedir que esse exame seja feito eletivo. Então, o colega que está na rede básica vai referenciar que, no caso aqui em Rio Branco, é o pronto-socorro. Porque no pronto-socorro a gente tem o exame de imagem. Porque, assim, a diferença, o exame de imagem que a senhora está falando que é para eletivo, é porque demora, tem que se entrar na fila. Isso, então a gente aproveita naquele dia. É uma urgência. Referencia pro pronto-socorro. Mas o menino tá bem, né? Aparentemente não é uma emergência, mas ele tem uma massa e é uma urgência que ele precisa fazer o exame de imagem. Então, por que o pronto-socorro? Porque lá tem a tomografia e eu faço a avaliação de especialista, né? Vejo a imagem, aí vou dar sequência. Então, e a mãe que chegar lá, não tem, o posto de saúde está fechado, ou o posto de saúde não está com médico. Aí ela vai direto no PS? Digamos que pela massa abdominal não seria. Ela geralmente não vai procurar direto PS, pode procurar a UPA. Aí referencia, o pronto-socorro acaba sendo a porta de entrada, porque lá, né, se for criança, vai ser internado, vai fazer o exame de imagem, na suspeita é internado no hospital da criança. Mas a criança tá bem, não tem essa pressa, mas o tumor exige pressa, exige urgência. Então não adianta dizer, mãe, volte outro dia com ultrassom, vai fazer esse ultrassom, vai agendar. Não. Porque o objetivo... E às vezes quanto menos sintomas, melhor, né? Quer dizer, tá na fase pré-sintomática. Isso, aí que é precoce, né? Também, né? Quanto mais cedo, mais possibilidade de cura. Isso. E aí, vamos supor, chegou
tem um tumor lá. Aí eu vou entrar em contato com os cirurgiões, vamos providenciar a biópsia o mais rápido possível. Ou então fez um ultrassom, que tem lá um tumor renal ou um tumor na barriga. Eu vou fazer a tomografia desse paciente, né? O mais rápido possível, hoje, amanhã, para fazer a biópsia depois de amanhã e começar a quimioterapia o mais rápido possível. Então ele vem com essa história que a mãe notou esse caroço há 1 semana, 2 semanas, né? Mas o menino tá bem, não tem perda de peso, não tem aquele comprometimento geral que o adulto geralmente tem. Para a criança chegar muito ruim, ela tem que estar com uma doença já muito avançada. E é isso que a gente não quer, né? E aí eu entro nessa investigação, então acelero a cirurgia por conta da prioridade de ser criança, de ser câncer, né? E eu acelero a imagem. Então a gente faz com que o diagnóstico seja fechado o mais rápido possível, em poucos dias. A leucemia suspeitou, chegou uma criança que tem anemia importante, está lá na rede básica, não tem hemograma, vai para o pronto-socorro porque vai fazer o hemograma. O hemograma vai sugerir que seja uma leucemia, eu entro na investigação, né? Ou a colega hematologista, e aí a gente já colhe o mielograma e já faz o diagnóstico no mesmo dia. Entendeu? Doutora, a senhora, desculpa atravessar, eu lembro que a gente conversou, a senhora falou que tem, inclusive a senhora se refere ao Dia Internacional Infanto-Juvenil. Isso! Essa questão da idade. Esse é o ponto crucial, porque aqui a gente tem que a pediatria vai até 12 anos por questões que eu particularmente não entendo, eu também desconheço. Isso. O que acontece? Os adolescentes, eles vão procurar o clínico, seja o clínico, ou seja o cirurgião, ou seja o ginecologista, né? Ele não passa pelo pediatra. Só fazer um adendo, só para lembrar, assim, quem atende adolescente, teoricamente, o especialista adolescente seria o ebiatra. E a ebiatria é uma especialidade pediátrica. Da pediatria. Não é clínica. Ah, é? Mas aqui, exatamente. Então aqui no Acre, desde que eu cheguei, já tenho agora 17 anos... eu vejo crianças sendo internadas, crianças de 12, 13 anos, eu chamo de criança porque... claro, a gente chama de criança, não são né? crianças pequenininhas, são adolescentes, muitas vezes maiores que os pais já, mas... Pela idade, é a faixa etária pediátrica. Pela idade, ela já teria que estar sendo cuidada por um pediatra. E ficam, às vezes, misturados lá com pacientes mais idosos, com doenças crônicas, né? Isso. E é uma coisa que talvez a gente possa mudar no futuro também. Né? Isso. É um desafio, esse é o meu maior desafio. Então, um menino de 13 anos ou de 15 anos que chega com um tumor abdominal, né? Ou que chega com dor óssea e uma lesão óssea, ele dá entrada, não dá entrada pela pediatria, ele dá entrada lá ou na ortopedia, ou na cirurgia, ou na clínica médica, né? Esses colegas estão acostumados a ver adultos. Então, por mais que ele pense que é câncer, ele vai pensar que é um carcinoma, né? Então, vai pedir os exames e tal, e vai demorar. Mas os tumores da criança não são tumores de carcinoma. A célula é diferente, a origem celular é diferente. E eles são muito agressivos. E os adolescentes... Mesmo até os 18 anos de idade. Então, os adolescentes... não tem tumor de adulto, eles não têm carcinoma de ovário, eles têm tumor germinativo de ovário. Então, a evolução é diferente e a conduta é diferente, entendeu? Então, eu preciso dos colegas que, quando vem adolescente e pensou que pode ser um câncer, falem comigo. Falem comigo porque aqui no Acre sou eu, né? As leucemias de 15 anos dos adolescentes... elas já têm um comportamento de adulto, então acabam sendo vistas pelo hematologista clínico, né? A gente até pode entrar no diagnóstico, mas geralmente quem conduz é o hematologista adulto, porque tem a questão da doença se comportar diferente e o tratamento ser diferente do tratamento das crianças menores, no caso das leucemias, né? Mas os outros tumores não, entendeu? Então... criança não tem tumor de pulmão, não tem carcinoma de pulmão. Ele tem tumor que dá metástases para o pulmão ou tem um tumor de mediastino. E aí, tendo essa suspeita, o ideal é me chamar para que eu entre na investigação e trate como urgência. Não adianta atender, eu achei que é tumor e pedir o exame de forma eletiva.
independente do que for, entendeu? Aqui, os pediatras já têm isso. Então, os pediatras suspeitaram, eu estou no hospital da criança e eu avalio ou levo para o UNACOM, sem diagnóstico fechado. Na investigação, eu entro nessa investigação. O problema é que os adolescentes não internam no hospital da criança, né? E aí eles ficam em outras especialidades. E os colegas pensam que é um tumor que é mais insidioso, mas não é. O comportamento é diferente. Então, eu preciso que esses colegas saibam que na suspeita de tumor de adolescentes até 18 anos, eles peçam a minha avaliação para eu fechar o diagnóstico. Nós fecharmos juntos, na verdade, né? Mas ele não tem essa obrigação de fechar o diagnóstico e mandar para mim quando tiver o diagnóstico. Ele tem a obrigação de dizer, eu tô achando que pode ser câncer. Você avalia e eu entro com a minha especialidade, né? E faço essa investigação o mais rápido possível. Por que a gente fala pronto-socorro aqui, né? Porque o UNACOM não tem porta aberta. Então, na suspeita, não entra lá no UNACOM de câncer, entendeu? Entra talvez pela pediatria, mas o paciente não vai fazer essa procura, né? E entra a pediatria, eu entro antes de fechar o diagnóstico, eu entro para fechar o diagnóstico, diferente do oncologista clínico. O oncologista clínico, ele vai pegar o paciente quando o paciente tem certeza que tem câncer, entendeu? Então, eu preciso que me comuniquem. Por que eu falo eu? Porque aqui no Acre, como oncologista pediátrica, só tenho eu. Então, tem que falar comigo. É como? Eu tô à disposição, tenho acesso, né? Eu brinco que meu celular é um orelhão, então, à vontade para fazer o contato. Eu tô com um paciente aqui, seja na rede básica, o que eu faço? A criança estiver bem, falou comigo, eu digo, não, manda amanhã de manhã que eu atendo no ambulatório, não precisa internar, né? Mas às vezes a criança vem do interior, não tem onde ficar, então a gente interna e eu já avalio, já faço as imagens, por isso que a referência acaba sendo o pronto-socorro, né? Doutora, a senhora falou na nossa conversa que, por exemplo, as pessoas ainda têm a cultura do TFD, né? Muito, muito. Pode falar pra gente sobre isso? Então, o hospital, o UNACOM, a parte oncológica, já funciona há 15 anos e meio, para ser mais exato. Eu fui a primeira que cheguei aqui, né? Então, eu até brinco que ele nasceu pediátrico. E já melhorou muito. Ainda tem coisa para melhorar? Tem. Mas quem trata câncer no estado do Acre é o Serviço de Alta Complexidade da Fundação Hospitalar, o UNACOM, que já foi chamado Hospital do Câncer. E a gente ainda chama, né? Mas ele não é hospital porque ele não é independente. Ele depende da estrutura da fundação, da internação. Mas lá é onde a gente realiza alguns exames diagnósticos, quimioterapia, radioterapia. Ou seja, né? A pessoa já não precisa se deslocar. Não precisa. São raros os casos que nós vamos pedir o TFD para o que não é feito aqui. No geral, os cânceres todos, independente da idade, são tratáveis aqui. Então, mas ainda tem essa cultura. Então, a pessoa tem câncer, ai meu Deus, aqui não tem onde tratar, aqui não presta, porque o Acre... Até os próprios colegas médicos acabam não sabendo. Não sabendo. Então, eu recebo criança que vem do TFD, porque o colega pensou ou fez a biópsia e veio câncer, ele solicita TFD. Aí o TFD entra em contato comigo e diz, doutora, tem uma criança que o colega pediu TFD, dá para tratar aqui? Aí eu avalio e digo, dá para tratar aqui. Então, são raros casos que tem que mandar para fora. Quando tem que mandar para fora, a gente mesmo faz o contato e consegue essa vaga. O TFD vai fazer o transporte. Por quê? A gente tem urgência. Então, não adianta o TFD ficar atrás dessa vaga. E aí, a gente geralmente já sabe para onde vai, quando vai o dia da consulta para tratar. Inclusive o tipo de câncer, qual né? Então, por exemplo, aqui não faz transplante, né? Então, se o paciente for para transplante, a gente vai pedir o TFD. Mas antes do transplante, se for uma leucemia, ele vai fazer o tratamento aqui, entendeu? Tumores ósseos. Então, os tumores ósseos, um tumor de tíbia, por exemplo, joelho ou perna, né? A gente não tem
a cirurgia porque a gente não tem a endoprótese, tá certo? Então ele sai não pela quimioterapia, ele sai porque vai precisar fazer a cirurgia para salvar o membro. Vai tirar o osso doente e vai botar um outro osso. Essa endoprótese substituindo o osso. Isso, que é feita sob medida para aquele paciente. Então, como eu não tenho uma cirurgia, eu não começo a quimioterapia, porque quando chegar na hora da cirurgia, para operar é outro papo. Mas se o paciente chegou, é um tumor ósseo agressivo, um osteosarcoma, e não tem como salvar o membro, ele pode ser tratado aqui, porque a cirurgia vai ser amputação, dá para ser feita aqui. Entendeu? Então a gente não tem como fazer essa endoprótese, né? E a gente também não tem um ortopedista oncológico. A gente até teve uma pena, mas acabou perdendo. E outra coisa que também as pessoas não sabem, mas aí geralmente são as leigas, né? Os colegas sabem, é que quem trata câncer é o UNACOM, não é o Hospital do Amor. O Hospital do Amor, aqui no Acre, é uma unidade para diagnóstico, não para tratamento. Então, quem trata é o governo do estado. Lá eles fazem coleta, os exames. De alguns tipos de câncer de adulto, que é o câncer de mama e o câncer de colo uterino. Então, quem trata o câncer aqui é o estado. São os mais prevalentes, né? No adulto. Na mulher. Né? Isso, na mulher. E aí eles fazem esse diagnóstico. Então, a gente trata, não é de ontem, não é do ano passado. Já faz 15 anos. Tem coisas para melhorar? Tem. Mas tem muita coisa que já melhorou. Tem um serviço de emergência para esses pacientes. Isso que eu te perguntar. Você está aqui há quantos anos já? Trabalhando como oncopediatra? Então, eu fui a primeira a chegar. Eu cheguei antes dele abrir, né? Mas quantos anos, mais ou menos? 16. Quando eu cheguei... Eu queria saber isso, essa evolução. O que você sente de quando você chegou para hoje? Muita coisa. Melhorou muito. Não dá pra gente comparar com São Paulo, eu brinco, né? São Paulo tem 500 anos, aqui tem 70. E a gente trata câncer há 15. Então, quando eu cheguei, não tinha essa rede. Eu fazia o diagnóstico e pedia o TFD para tratamento. Depois chegou o oncologista clínico e em julho a gente inaugurou o hospital. O governo inaugurou o hospital e a gente começou a tratar todo mundo. 2007. Outra coisa que é preciso falar é que o tratamento é feito conforme protocolos internacionais. Então, o câncer não é tratado, porque eu gosto, vou tratar essa droga, não. Tem protocolos de tratamento internacionais. Eu acho melhor isso ou aquilo, né? Isso, eu não escolho, né? A gente tem protocolos internacionais. Melhorou muito. Primeiro, melhorou a informação. Então, os pacientes, no começo, chegavam muito mais graves, demoravam a chegar, né? Melhorou a informação. Principalmente na faixa etária pediátrica. Os adolescentes ainda demoram um pouco. Essa é uma das minhas lutas. Melhorou o hospital, né? Então, depois de anos, abriu a emergência. Temos emergência para os pacientes com câncer. A gente tem uma equipe multiprofissional que antes a gente não tinha. Então, foi melhorando. Foi chegando mais oncologista. Já teve residência de oncologia, né? Que formou colegas que ficaram aqui. Porque outra coisa é isso. Quem que quer fazer a especialidade ficar aqui, né? Aí vieram os colegas daqui, que fizeram cirurgia, vieram para cá. E eu tenho muito a agradecer ao Davi e ao Edinaldo, porque eles são cirurgiões oncológicos que operam crianças. Então, eu não preciso mandar criança com câncer para operar fora. Eles operam, entendeu? Aí chegou... Nós temos psicólogo, nós temos fisioterapeuta, formamos enfermeiros com especialidade na oncologia, né? Então, tem uma equipe multiprofissional. A radioterapia, feita aqui, ficou muito tempo parada, mas hoje a gente tem um aparelho de excelência no Brasil, né? Com o acelerador linear. Então, já melhorou muita coisa, mas ainda tem coisas a melhorar, mas tem coisas a melhorar no SUS no Brasil inteiro. A questão de medicação, falta muito remédio, às vezes falta como falta em todos os lugares. Aí é uma questão de licitação, processos de gestão, digamos assim, né? Mas é como eu falo, às vezes falta um exame, às vezes falta um remédio. Pro doente é melhor ele gastar aquele valor
naquele remédio do que ele viajar, ficar isolado da família, pagar aluguel, pagar outra conta de luz, deixou a família aqui. E a gente não tem... né? Ficar longe de casa. Não, a gente não tem... Eu acho que dura mais o tratamento, né? Porque a pessoa... A evolução é pior. Exatamente, isso. recuperação. A evolução é pior. Então, tratar em casa é melhor, né? E o paciente tem o apoio da família, ele volta para casa, é outro papo, ele segue a vida dele, as crianças vão para a escola. Outra coisa é que o câncer é raro na infância, muito raro. E a nossa população é o quê? Pobre. Então, a maioria dos pacientes, a maioria, eu diria que mais de 80%, tem um nível socioeconômico muito baixo. É mesmo? É muito. Então, eles vêm do interior... Eu ia perguntar para a senhora isso. Como é que está a demanda? Ela é alta? Aumentou? Então, a demanda... Tem um viés aí, porque esse aumento pode ter sido pela detecção e suspeita dos Isso, então desde o começo, em termos populacionais, a incidência é de 0,5% a 2% de todos os cânceres. Então, o câncer pediátrico ele é 0,5% até 2-3% de todos os tipos de câncer, né? Varia, é claro, de continente no país, dentro do próprio país, muda, né? Então, aqui eu tenho uma incidência mais alta, mas eu não posso dizer que o Acre tem mais câncer infantil, não. O que o Acre tem de diferente dos outros estados? A população de baixa idade é alta, é muito alta. Então, no Acre, mais de 50% da população, é abaixo de 18 anos. Talvez por isso. Mas, desculpa, em forma de epidemiologia, segue a epidemiologia mundial. O câncer mais comum é a leucemia na infância, seguida pelos tumores cerebrais e depois vem os linfomas, tumores abdominais, tumores ósseos, etc. Uma coisa que a gente não tratou, né? A gente estava conversando na última vez e a gente tem, por exemplo, a questão do garimpo, do DDT. Garimpo tem metais pesados, né? Eu ia entrar nisso. Fatores de risco. Fatores de risco. E a senhora falou, coisa. Por exemplo, do interior, isso. As crianças, maior incidência. Isso aí tem correlação? Na infância, não tanto. Então, o câncer de adulto e do idoso, ele tem a prevenção primária. Tem fatores que predispõem. Então, a relação com o meio ambiente, com a alimentação. E tem com toxicidade, seja derivados do benzeno, agrotóxicos, né? Radioterapia, radioatividade, tabagismo, bebida, etc. no adulto. Na infância a gente não tem como tirar fatores predisponentes, a gente não tem como fazer a prevenção primária. Então a prevenção na infância e adolescência ela é secundária, é o diagnóstico precoce, entendeu? Porque a criança tem a predisposição genética e desenvolve o câncer. Lembrando que essa predisposição genética não é hereditária, então não influencia se tem câncer na família ou não. Raramente, tirando as síndromes de câncer familiar. Então isso é outra coisa que as pessoas acham que mas não tem câncer na família, né? Não tem relação, porque geralmente o câncer na família é de idosos. A chance muda quando tem adultos jovens com outros tumores. E o que a gente tem visto é aumentado em muito a frequência de câncer em pacientes adultos jovens, né? Menores de 40 anos. Isso é outra questão. Então, não tem tanta relação, exceto se for com agrotóxico, né? Com veneno tipo Detefon, usa demais. Matou o bicho, mata o homem, né? É tóxico. Mas o paciente, lembrando que a criança tem aquela predisposição e isso vai ser o gatilho para desencadear o câncer. Mas a gente não tem essa relação direta com o meio, entendeu? Não tem um fator causal. Outra coisa que as pessoas perguntam é assim, um menino de 3 anos descobre uma leucemia ou descobre um tumor cerebral, ele nasceu com isso? Não. Ele desenvolveu em algum momento. Há quanto tempo? Geralmente esses tumores é ali 1-2 meses. Entendeu? Então é muito rápido quando a gente compara com o adulto. E a quantidade de vaga no hospital hoje? Para esse tipo de paciente? Porque eu falo tipo porque tem outros
Tipo, os adultos? Não, infantil, desculpa. Isso, eu não sei te dizer em relação aos adultos, né? Mas... A quantidade de vagas, assim, hoje a gente tem, a demanda hoje está... Não tem nenhuma criança com suspeita de câncer ou diagnóstico de câncer que não seja visto o mais rápido possível. Aí fala assim, mas só tem uma especialista? Tem eu que vejo os tumores sólidos, tem a colega hematopediatra que vê as leucemias. E a gente se ajuda, né? Não tem um paciente hoje que eu saiba, porque se o colega ligar e disser, Valéria, eu tô aqui com um paciente com uma suspeita, esse paciente é visto o mais rápido possível, ou se eu não tô na cidade, ou se, né, eu tô de férias, aí eu dou as orientações, as coordenadas para isso ser feito. Telemedicina? E aí, voltando... O WhatsApp, né? O WhatsApp. Audiomedicina. Audiomedicina. E aí, voltando a lembrar que na pediatria eu não tenho problema. Meu problema são os adolescentes que às vezes demoram mais a chegar e chegam às vezes mais graves. Poxa. Então, não tem um paciente hoje que diga assim, mas é câncer ou suspeita de câncer e tá lá esperando ser atendido. Não. Entendeu? Não tem. Mas esses pacientes que chegam para a senhora consegue... tratar, internar. O que eu tenho poucas vagas, né? No Hospital da Criança? No Hospital da Criança a gente tem poucas vagas, mas é muito sazonal. Então tem épocas, se tu me perguntar quantos pacientes chegam por ano, chega uma média de 60 pacientes por ano, né? Dá mais de um por semana, mas é sazonal. Tem semana que não chega nenhum. Mês passado 2 leucemias mieloide, que é a menos comum, em menos de um mês. Aí a gente tá 2 semanas de fevereiro, eu tenho 2 casos novos. E tem época que chega a 4 pacientes ao mesmo tempo, né? Em menos de um mês, em uma semana. Tem época que não, que demora. Então não dá para prever isso. Mas aí tem. O que falta é leito para internar no Hospital da Criança. Tem, o que às vezes é difícil para mim são os adolescentes, né? E aí, dependendo, é o que ele falou. Tem menino de 13 anos, tem 13, 15 anos, mas tem 30 quilos. Então, eu acabo inserindo nas minhas vagas da oncologia no Hospital da Criança. Entendeu? Adolescentes maiores, aí eu vou concorrer a vaga com o pessoal de adulto, aí realmente tem um déficit de vaga, porque o número é muito alto dos adultos. Né? A gente conversou aquele dia também, de novo falando isso, né? Eu imagino os pais, né? Eu sou pai. Nós somos, né? Nós somos aí, sentir o drama de Deus me livre. Conviver, né, com a doença, porque... Ninguém pensa que vai levar o filho doente e vai sair de lá com diagnóstico de câncer. Ninguém pensa, né? Você pensa que, vou levar, é uma gripe, é uma virose, é uma pneumonia, que é o mais comum, né? Mas nem todos. Então, no meio daquele bolo mais comum, pode ter um paciente que pode ser câncer. E aí é difícil, né? Porque só quem tem filho sabe, né? O nosso bem mais precioso. Mas, por outro lado, os pais, tendo uma família estruturada, os pais vão fazer de tudo para que dê certo. Diferente do adulto, que às vezes o adulto fica melindre ali, né? Fica depressivo, não quer, uma hora não quer tratar, outra hora quer tratar. Na criança não tem essa autonomia de querer, né? Tem que tratar e os pais vão fazer o melhor que puder. O grande problema, que eu volto a falar, é que o problema não é só o câncer, é toda a estrutura, né? Então, como esses pacientes são pobres, vêm do interior, não tem onde ficar. Então, a casa de apoio é pequena para o que a gente tem, para absorver todo mundo, porque a maioria dos pacientes vem do interior. Então, a casa de apoio precisa de ajuda, né? Para isso, que seja feito no futuro um projeto de ampliação ou outras casas de apoio. Essa criança vem com a mãe ou vem sozinha com o pai do interior, tem mais 5 filhos, né? Não tem onde ficar, o pai largou o trabalho, então ele precisa de ajuda para comer, para viver. E às vezes essa criança não tem uma estrutura familiar, então às vezes esse é o maior problema, entendeu? Ou é tipo, vem de uma família que é um alcoólatra, outro morreu, ou tá doente, e quem vai cuidar dessa criança? Então são vários problemas.
muito humildes. Muito. Assim, a ponto de você não conseguir pobres. explicar o que está acontecendo. Você explica, você Quanto a desenha. isso, eu brinco que os meus pais, eles podem chegar muito difíceis, né? Mas eles vão aprender. Entendeu? Porque o tratamento é nosso, não sou eu. Não é a mãe. Então a gente vai fazer cada um a sua parte. A família vai fazer a parte e tal. E Freud, isso do desespero, né? Geralmente as crianças chegam graves, e é uma doença grave e urgente e desesperadora, né? Então os pais ficam ansiosos, né? Óbvio. Mas quando a gente trata, são tumores que respondem bem. Então, aquela melhora já dá mais força para ele continuar o tratamento, porque são tratamentos demorados. Os tumores sólidos geralmente é 1 ano. Cada pequena vitória para a família é uma... As leucemias festa, né? trata de 2 anos a 2 anos e meio. Então, os pais dão força para a criança. E a criança dá mais força ainda. Porque a criança doeu, chorou, depois parou de doer. E as crianças aprendem, é até engraçado, porque criança entra no hospital com 3 anos, né? Trata a leucemia ali até os 5, quase 6. E aí ele chega um momento que ele pergunta, eu não preciso mais ir para o hospital? Né? Porque a criança é muito melhor do que a gente nesse sentido, se adapta melhor, né? E gosta, acaba constrói afetividade, criando um vínculo absurdo, que eu vejo criança 2 vezes por semana e a avó vê 1 vez por mês, né? Então, o vínculo, a relação médico-paciente é muito. Eu tenho pacientes que eu tratei que tinham 8 anos, que hoje têm 23, estão curados, estão ótimos, já levam a vida deles normal aí, mas quando aperrei, eles vêm comigo, porque o vínculo, né? Confiança. E eu fico muito satisfeita de lembrar que antes, com muito mais dificuldade, a gente teve muitos casos de sucesso e a gente continua tendo. Isso é outra coisa que precisa ser falada, né? Desses que tem muita gente curada aí, muita gente que era criança e que hoje é adulto, hoje é mãe, é pai, tem uma profissão, mas que foi curada de câncer aqui no Acre. Então isso é importante falar. Por quê? Porque ninguém vê, né? Só vê o que está doente, o que está grave, o que está morrendo, o que chama... Só notícia negativa. Então, aquele paciente que está morrendo de câncer, com tumor, que abala, aparece, choca toda a sociedade, né? Mas ainda mais criança, não né? É a maioria. Isso. Ainda mais e é criança, câncer. Então, o câncer depende do tratamento e depende da resposta do tratamento. Quando o paciente chega com câncer, a gente tem variáveis de prognóstico, né? Mas a luta é diária. Então, tem paciente que chega com uma chance de cura muito alta e evolui mal, né? Ou morre de complicação. E tem paciente que chega muito, muito grave e cura e evolui bem, né? Então, a gente lida com probabilidade na medicina, mas a gente não lida com um número exato. Deixa eu perguntar uma coisa. A nossa taxa de mortalidade aqui está semelhante ao resto do país ou... está um pouco mais alta, considerando que chega mais tardiamente? É o meu sonho, diagnóstico mais tardio. é o meu sonho, né? É levantar esses dados e ter os números com certeza. Da epidemiologia, a taxa de pacientes indígenas, a taxa de mortalidade, a mortalidade por doença, a mortalidade por infecção, né? Então, eu não tenho esses dados para te dizer o número. O que eu posso te dizer é que morre mais por doença do que por complicação. Morre paciente por complicação? Morre de pneumonia, infectado, neutropênico, né? Etc. Mas morre mais por doença. Como assim? Aqueles tumores que evoluem com resistência ao tratamento, que é o que acontece em São Paulo, nos Estados Unidos, no Japão, que é o que eu digo, quando é difícil para um, é difícil para tudinho. Então, quando o câncer consegue escapar do tratamento, aí ele não responde e a pessoa morre do câncer porque não está mais respondendo, digamos assim. Então, a maioria dos pacientes aqui, né, acabam morrendo mais por isso do que por complicação, graças a Deus. Porque quando a gente pensa a população é pobre, tem difícil acesso, né? Então, pode ter eu problema faço... de base, desnutrido, índio chega, né? Então.
Aí a gente pensa até isso, o índio não vai tratar direito, trata bem direitinho. E deixa eu só lembrar, não é uma questão só étnica, né, doutora? É questão que ele vem, que a alimentação na cidade é uma e deve ter uma escassez de alimentação. Isso, aí depende de vários fatores, né? Igual falar é desnutrido porque é mal cuidado, não, às vezes ele não tem acesso. Não tem problema. Alguns têm uma relação, né? Mas é menos. Então, esses pacientes que chegam, a gente podia dizer, meu Deus, eu vou fazer uma químio, ele vai ficar neutropênico, grave. O que é neutropênico? Desculpa. A defesa cai. Tá. E aí a chance dele morrer, se ele tiver infecção, é muito alta. Fazer um choque séptico, etc, né? E não são todos pobres, miseráveis, o lugar que mora, etc. A gente não muda de casa. Não tem como dar uma casa boa pro paciente porque ele fez químio. Mas a gente, né? Não tem. E esses pacientes vão bem. Se precisar internar, ele vai internar. Uma coisa que melhorou muito a minha vida, a UTI pediátrica. Não tinha UTI pediátrica antes. Então, eu disputava leito de UTI pediátrica com os adultos, né? Teve uma época até no PS, tempos áureos atrás, que só tinha 10 leitos no PS e eu tinha pacientes com câncer que precisavam de UTI e chegava a ter 3 pacientes, né? 30% da UTI de adulto, de trauma, ser ocupada por crianças com câncer. Mas era prioridade, né? E esses pacientes que têm essa gravidade, ele faz a químio, aí ele faz infecção, aí ele choca, vai para UTI, depois ele fica bom, aí eu faço outra químio, tem risco dele chocar, precisar da vaga de UTI de novo. Então, durante 1 ano isso. Mas o paciente é pobre, né? Tem essas condições, então a chance dele morrer de infecção é alta? Mas a orientação é o mais importante. Então, os pais são totalmente orientados a saber os níveis de gravidade, né? E eles são acompanhados. Então, eu não tenho isso. Chegou, fez choque séptico, chegou e morreu, ou morreu em casa. Não. Então, ele chega, ele tem acesso ao tratamento, ao atendimento de urgência, emergência, tem a UTI pediátrica e, graças a Deus, a taxa de mortalidade eu acredito que esteja a mesma coisa. Não me choca assim, morre muito paciente por infecção, acima do normal. Né? Eu preciso levantar esses dados que são muito importantes, porque a gente está no Acre e esses dados, teoricamente, não existem. Mas eu ainda não consegui levantar pela própria parte de assistência, né? É muito... Você vê, se escrever eu vejo que a senhora, sendo a única oncopediatra, fica... É difícil fazer tudo, né? Fora as outras coisas. Mas levantar os dados, então já são 15 anos, né? Eu tenho alguns dados, mas eu não tenho aquela coisa que eu posso te dizer, 10%, 5%, não consigo fazer isso. Outra coisa... É importante para saber qual é o nível de intervenção, né? O que a gente pode fazer para evitar ou para conscientizar a população, os colegas médicos, né? Que não têm habilidade, especialmente no interior, que a gente tem poucos especialistas. Aqui a gente ainda tem o privilégio em Rio Branco, tem muito pediatra. Né? Talvez aqui o diagnóstico seja mais precoce, mas agora imagina em locais mais distantes, onde você só tem o clínico que atende desde a criança até o idoso, desde a doença clínica. Guerreiro, mas guerreiro. Não tem essa informação, guerreiro, né? O cara é outra coisa que com a globalização, a tecnologia, né, é muito acessível hoje, a gente acessível. Então, a gente tem grupos internacionais. Eu tô só aqui. Às vezes, conduta difícil, eu não tô nessa conduta sozinha, né? Eu discuto com colegas da sociedade, de outros estados. A gente discute para dizer o que é o melhor para aquele doente, entendeu? E aí, Freud fala assim, é mais raro, né? O número é menor. Graças a Deus, eu tenho orgulho de dizer que eu tenho dado conta. Eu e agora tá a Luana atendendo as leucemias, né? A gente tem dado conta, se ajuda. Tem época que tá mais difícil, que chega mais vários casos novos ao mesmo tempo, né? Mas é muito difícil porque os tumores são agressivos, o tratamento é super agressivo, então dá muito trabalho, é difícil, não é simples, entendeu? Então, na criança, esse tratamento é muito mais complexo.
É muito mais demorado, demora 1 ano, demora 2 anos, né? Mas a gente faz o melhor para que ele seja curado, e seja curado com qualidade de vida, né? Que mantenha o membro, que tenha o mínimo de sequelas possíveis para ele ser um adulto que trabalha, que estuda, que produz. Uma pessoa feliz. Entendeu? Uma pessoa feliz e que superou um câncer, né? É isso. Doutora, a gente vai encaminhando para o final, né? E eu queria pedir para a senhora uma mensagem, né, de encerramento do nosso Sindicast, né? Falando aí sobre né, a sua atuação. Deixa a mensagem pro pessoal. Lembra, se puder fazer um reforço aí dos colegas médicos, né, que estão na ponta, na unidade básica, na média lá complexidade. Atendendo, né? Queridos colegas, eu preciso de vocês, né? Eu preciso, então, que vocês tenham conhecimento e fazendo uma boa história, o exame físico. Ao pensar em tumor, eu estou à disposição para tirar dúvidas, avaliar esse paciente, né? E a gente fechar esse diagnóstico o mais cedo. Quero até agradecer os pediatras que me ajudam muito, né, nesse sentido. A gente trabalha em equipe, seja esses que estão na rede básica, os do pronto-socorro me ajudam muito, os pediatras do Hospital da Criança. E aí eu quero lembrar que os adolescentes na suspeita de câncer são esses tumores agressivos. E eu me coloco à disposição. Suspeitou, pensou em tumor, vamos correr, porque a corrida contra o tempo faz toda a diferença. E hoje é inadmissível que a gente perca paciente sem diagnóstico, né? Antigamente, ainda iria, morreu, acha que era câncer, não sai. Hoje a gente tem possibilidade de fazer o diagnóstico e esse paciente tem a dignidade, o direito e o dever de ser tratado da melhor forma possível. E esse tratamento pode ser feito aqui. Se não for possível, nós somos os primeiros a indicar o que deve fazer, né? E onde vai ser feito. Então, o que a gente quer é o melhor para o paciente. Esse é o nosso objetivo, como médico, né? E o Freud vai colocar aqui na tela embaixo o contato do sindicato, quem colega que precisa falar com a doutora Valéria, a gente ajuda em contato com a gente, que a gente repassa para a doutora Valéria para facilitar o contato. Dá para colocar no lettering E nós vamos desde já assumir aqui o compromisso de, junto contigo, lutar para que a gente... É um sonho meu, desde que eu cheguei aqui também. Eu nunca entendi essa questão de criança só até 12 anos. Eu acho que é mais a questão de gestão de espaço, né? O Hospital da Criança talvez um tempo lá atrás, bem remoto, né? Isso. Não tivesse tantos pediatras para dar conta do recado. Agora que a gente já tem uma equipe bem vasta... essa é uma outra discussão mesmo. A gente precisa realmente ampliar isso e dar mais conforto para as crianças, né? E para os colegas, Freud, sim. Porque eu tenho certeza que, eu acho que o Guilherme vai concordar, e isso é geral... Os clínicos, né, eles não se sentem confortáveis de atender adolescentes que têm corpo de criança, peso de criança menor, né? Então, essa é uma outra luta. E eu quero agradecer muito ao sindicato por esse espaço, porque a gente precisa aumentar cada vez mais essa informação e tirar aquele mito de que o câncer não tem cura, que vai morrer, né, que é paliativo. Então que são conceitos que têm o seu encaixe, têm o seu momento, mas não tratar o câncer como uma pena de morte. Isso, né, principalmente na infância. Mesmo casos que não são curáveis em adultos, a gente tem uma sobrevida alta, então o paciente não está condenado a morrer naquele momento, né? A gente vai lutar para que ele viva mais 1, 2, 10 anos, que seja, né? E na infância a chance de cura é alta, mesmo com os tumores sendo muito agressivos, mas eu preciso dos colegas para fazer esse diagnóstico. Doutor, o senhor pode utilizar o seu tempo para deixar aquela mensagem? Acho que é só para parabenizar o trabalho da doutora Valéria. A oncologia, quando a gente passa na pediatria,
A gente vê o quão difícil é ninguém lidar quer, com esses né? pacientes. Não é que ninguém isso quer. Isso é outro estigma. Não é isso, não é que ninguém quer. Eu acho uma área linda. A questão é que é difícil você lidar com a morte de crianças. Não é normal. Apesar de que a cura, a taxa de cura tem sido muito alta, você perdeu, eu fiz uma conta rápida aqui, você atende 60 pacientes por ano ali no Hospital da Criança, então 12, se 80% curam, 48 vão curar, uns 12, ou seja, um por mês você vai perder. Quer dizer, você perder uma criança por mês é muito. É muito para nossa... não é o normal, não são só os pais que sofrem, né? Mas apesar de que os pais sofrem mais, né? Não, mas a questão é a seguinte, que criança você tem toda uma expectativa de vida. Não é o normal, né? Não é o natural, a criança morrer antes dos pais. Você perder um idoso pro câncer, assim, vamos dizer assim, é triste, mas é aceitável. Poxa, viveu, agora fez tudo que precisava fazer durante a vida, aproveitou, etc e tal, produziu, fez família, a criança não. Então, esse é outro estigma do câncer, né? Vai morrer, é triste. Para mim, o mais triste é o sofrimento, porque realmente é sofrível, né? É um tratamento agressivo, é sofrível. Mas para mim, como oncologista, eu falo, né? Eu costumo dizer, é muito mais triste eu dou plantão na UTI pediátrica, eu ver criança morrendo de pneumonia, né? Ou de desidratação, ou de desnutrição. Então, para mim, choca mais, porque eram doenças que não deviam matar. E ainda matam, né? O câncer é uma doença super agressiva. Tem cura, tem a morte, mas tem que ser uma morte com dignidade, né? Então a morte, nem sempre a gente consegue evitar a morte, né? Nem sempre. Mas o sofrimento a gente tem que evitar ao máximo. E agradeço a doutora Valéria Paiva. Eu que agradeço, muito obrigada, Freud, você é um prazer estar aqui, com o Guilherme, e ter essa oportunidade de falar para os colegas. E agradeço ao presidente, né, que estava na sua atividade, deu uma paralisada lá na atividade para nos auxiliar, e até o próximo Sindicast.